Glória a Deus, glória a Deus. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Aleluias. És o meu olhar, Boa noite a todos. a força e o ânimo. Graça e paz, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Esta é uma noite especial, uma noite em que o Senhor preparou para cada um de nós, uma noite em que o Espírito de Deus, Ele vai falar com certeza a cada coração. Aleluias! Vamos aguardar um pouquinho, as pessoas estarem entrando, para nós começarmos, né? Vamos começar fazendo uma oração, começar buscando a presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos aguardar mais um pouco aí, e glória a Deus, esta é uma noite de vitória. Vamos ouvir esse louvor abençoado. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus abençoe minha irmã Rose. Deus te abençoe. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra Aleluia. avançar. És o meu alívio, a força e o Aleluia. ânimo que eu necessito pra prosseguir. Glória a Deus, glória a Deus. Porque sempre esteve aqui. A paz do Senhor, Rose. Deus abençoe. Nunca desiste. Em nome de Jesus, essa noite é uma noite especial, hein? Se o que eu preciso É uma noite que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Ele falou muito comigo nessa palavra. Eu tenho certeza que vai falar com cada um de vocês. Tenho certeza que essa noite é uma noite assim de virada de chave. Sabe quando você vira a chave da porta da sua casa e você entra para dentro da sua casa? A sua casa é lugar de conforto, é lugar de segurança. A tua casa é lugar de descanso, é lugar de comunhão. E é neste lugar que o Senhor quer nos colocar. No lugar onde Ele vai nos ajudar, no lugar onde Ele vai nos dar conforto, segurança. E vai nos dar também uma coisa muito importante, esperança para cada um de nós. Em nome de Jesus. Como diz esse louvor, né? Ele é o nosso alívio. Ele é tudo que a gente necessita na nossa vida. Então, fica firme aí, não sai não. Eu gostaria até que você fizesse um propósito de prestar bastante atenção em tudo que vai ser falado nesta noite. Paz, Eliana, Deus abençoe. Prestar bastante atenção em tudo que vai ser falado nesta noite, porque talvez esta noite pode ser inaugurado um novo tempo na tua vida. Então vamos que vamos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica a Deus aí também, já começa a agradecer a Deus por esse tempo, por esse momento. A Bíblia fala que o salmista ele declara em Salmos que vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Então pode ter certeza, você está na presença daquele que é o mais importante, do único, na verdade, que pode mudar a história da nossa vida. Quantas vezes a gente olha para alguma situação e a gente não consegue encontrar uma saída naquela situação. A gente olha aquela situação e a gente pensa, desta vez não vai dar para sair dessa condição. Dessa vez eu vou ser derrotado. Mas não é assim que acontece na nossa vida não, sabia? Porque quem tem Deus sempre tem esperança. Quem tem Deus é só buscar, tomar atitudes e Ele dá a vitória, com certeza. Amém? A Bíblia diz lá em Lucas que não há impossíveis para Deus. Então não há impossíveis para Deus, pode ter certeza disso. E essa noite nós vamos abrir o nosso olho para essas coisas, para a gente começar a enxergar de forma diferente as lutas, as batalhas, né, as provações,
a gente vai começar a enxergar de forma diferente. Amém? Em nome de Jesus. Esse cansaço aí é um cansaço que ele passa. Eu também estou bem cansadão, eu acordei 2h40 da manhã hoje, né? Trabalhei bastante, graças a Deus, e estou aqui, né, para transbordar na vida de todos aqueles que estarem nessa live. Né? Esse é o nosso trabalho, né? A gente transbordar na vida das pessoas. Na verdade, o propósito de Deus para mim e para a tua vida é que a gente seja bênção na vida de todas as pessoas que caminhar do nosso lado, nas pessoas que a gente está em comunhão, né? Então a gente tem que estar verdadeiramente transbordando aquilo que é a bênção de Deus na vida de todas as pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos ficar firmes em Deus. O nosso testemunho alcança vidas, sabia? Então vamos lá. Eu quero iniciar fazendo uma oração. Vamos orar, buscar a Deus. Eu gostaria que você orasse comigo aí da sua casa, que você pedisse para que o Espírito de Deus falasse com você, porque o conhecimento do homem é muito pouco, né, diante daquilo que é a sabedoria de Deus. Então que a gente ore nesse momento e peça para que o Espírito de Deus fale poderosamente ao nosso coração. Eu também quero orar por famílias. Sempre nas nossas lives eu vou estar orando por famílias, porque eu sei o que é uma família passando por luta, por tribulação, né? Eu sei porque eu vivi isso e eu testemunho disso na minha vida, né? De quanto nós precisamos buscar ao Senhor, quanto nós precisamos, né, acreditar em Deus, né? E Ele nos deu tantas vitórias, mas não pense que as lutas pararam. As lutas sempre elas vão vir, mas uma coisa nós aprendemos a ter certeza aqui em casa: a luta ela vem, mas a vitória é certa. Então, quando nós colocamos diante de Deus a nossa família, né, nós estamos preparando, né, para que quando as lutas aparecerem, a vitória seja certa e rápida. Tem um texto na Bíblia, eu não me lembro agora onde é que está esse texto, mas a Bíblia diz um texto que Deus ele vai dar uma direção para o povo cortar as árvores frutíferas, né? Eu comecei a ler esse texto, comecei a pensar por que cortar árvore frutífera, né? Cortar árvore frutífera é tirar a dependência do ser humano. É a gente falar que a gente não depende de nós, mas depende de Deus, né? Então é dessa forma que a gente tem que caminhar. É sempre acreditando e declarando a Deus que a gente depende 100% dele. Amém? Vamos estar orando então em nome de Jesus? Eu queria que, se você puder, fechasse os teus olhos aí e buscasse a Deus junto comigo e peça para que o Espírito de Deus te mantenha alerta a essa palavra, porque talvez uma frase pode mudar a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai. Nós acreditamos, meu Pai, que só o Senhor pode fazer todas as coisas na nossa vida. O Senhor pode transformar tristeza em alegria. O Senhor pode transformar luta em vitória. O Senhor pode trazer, como diz a Tua palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós acreditamos que o Senhor pode todas as coisas. Então é diante do Deus dos impossíveis que nós nos colocamos nesta noite. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco poderosamente nesta noite. E que esta palavra, Pai, alcance milhares e milhares de vidas. Eu creio que esta palavra pode alcançar muitas pessoas, porque nós vamos compartilhar esta palavra com outras pessoas e nós seremos um agente de cura, de libertação, de conversão, de transformação de muitas vidas. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco nesta noite e glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Oramos pela nossa família, Pai. Existem muitas famílias, Senhor, que estão sendo destruídas. Muitos casamentos sendo destruídos, Pai. Muitos filhos
sendo roubados pelo maligno com a prostituição, com as drogas, com tantas coisas terríveis que o inimigo tem oferecido para os nossos filhos. Mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso que muda a história. Por isso nós consagramos a nossa família diante da Tua presença, Pai. Nós declaramos que a nossa família pertence ao Senhor Jesus. Nós declaramos que a nossa família está blindada pela Tua presença e pelo sangue do Cordeiro. E o inimigo não pode tocar na nossa descendência, porque a nossa descendência é bendita nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém? Em nome de Jesus. Deus colocou no meu coração uma palavra para hoje, e essa palavra eu tenho certeza que vai falar muito forte com você, porque ela tem falado comigo e vai continuar falando. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero ler um texto que está na palavra do Senhor, que está lá no livro de Josué, no capítulo 10, no versículo 9. Josué, capítulo 10, versículo 9. Se você não puder abrir aí na tua casa, abre depois aí, Josué, capítulo 10, versículo 9. Fica firme até o fim aí, que Deus ele vai falar muito forte com você nessa noite. A Bíblia diz assim: e Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Amém? O texto ele já começa de uma forma tremenda, porque ele fala que Josué sobreveio sobre os seus inimigos de repente. Mas tem uma vírgula e depois fala, por toda a noite veio subindo desde Gilgal. Por que o texto fala de repente e depois por toda a noite ele veio subindo? É algo tremendo que Deus está falando conosco aqui, queridos. Sabe por quê? Porque a nossa vida, nós precisamos entender algumas coisas. A nossa vida, ela vem de um processo, né? E nós não podemos, né, pular processos na nossa vida, né? Em todas as coisas existe um processo. Se você plantar, né, uma bananeira, né, não sei se cabe no seu quintal, mas vamos supor que você plante uma bananeira. Tem alguns da nossa família que planta pimenta. Não lembro se é Eliana, quem que é. Mas vamos dar o exemplo da pimenta, vai. Você plantou uma semente de pimenta num vasinho na sua casa, né? Ela vai passar por um processo, essa semente. Essa semente tem que morrer primeiro, entendeu? E depois ela vai germinar e você vai ter que colocar aguinha nesse vaso. E ela vai passar por um processo debaixo da terra ainda. Depois ela vai começar a sair para fora da terra um galinho. E desse galinho ele vai crescendo, vai sair algum tipo de folha, né? Para depois aparecer a pimenta verdinha. E se é daquelas pimenta vermelha, ela começa verde e depois ela fica vermelha, né? E depois de um tempo que ela fica crescida, ela está pronta para o consumo. Mas tudo aconteceu por quê? Porque existiu um processo, né? Existiu um tempo. E na nossa vida não é diferente. Esse texto de Josué diz que por toda a noite ele veio subindo desde Gilgal, né? E de repente ele sobrevém contra o seu inimigo. Por que a palavra diz assim? Porque o inimigo não sabia que ele estava caminhando durante toda aquela noite. Era todo um processo, né, durante toda aquela noite, até o momento dele chegar diante do inimigo de surpresa. Sabe, existe uma frase, eu estava comentando com a minha esposa aqui, com a Fabiana, que tem uma frase muito conhecida que os caras usam aí no mundão, mas que serve um pouco para isso, né? Ele sempre fala assim, as pingas que a gente toma ninguém vê, mas o tombo que a gente leva todo mundo vê, né? E de certa forma é uma verdade, né? A nossa vida ela é um processo. Então, quando as pessoas veem a gente numa vitória, numa conquista, né, prosperando, conquistando aquilo que é o nosso sonho, as pessoas elas pensam que aconteceu aquilo, né, de um dia para o outro. Mas tudo existe um processo na nossa vida. A gente precisa apenas entender os processos da vida, não pular os processos da vida,
respeitar cada etapa desse processo, né? E durante esse processo também é muito importante a gente acreditar na vitória que nós vamos ter. A semana passada nós falamos sobre Josué, né, também. Nós falamos sobre o desafio que Deus colocou nas mãos dele e o desafio que Deus coloca na nossa mão todos os dias quando nós acordamos. Todos os dias quando você acorda, você é desafiado, né, a viver aquele dia em vitória. Você é desafiada a viver este dia em conquistas. Não podemos levar um dia como um dia comum. O problema de muitas pessoas ter uma vida de derrota é porque elas levam o dia como um dia qualquer. Ah, é mais um dia na minha vida. Ah, é mais um dia, olha só, acordei, já estou cansado logo na hora que eu acordei. Ah, eu acho que não vai dar nada certo nesse dia. Não, queridos. Todos os dias da nossa vida são muito importantes. Então é muito importante você ter esse entendimento de você, quando você acordar, você já entender, se Deus permitiu que eu acordasse hoje, é porque existe uma conquista, é porque existe algo que eu preciso fazer, existe um testemunho que precisa acontecer na minha vida nesse dia. Amém? Josué, a Bíblia fala que ele caminhou toda aquela noite e de repente ele chegou diante do inimigo dele, né? Mas foi uma caminhada de toda a noite, foi todo um processo, foram etapas que ele teve que passar na vida dele até chegar naquilo. Na verdade, Josué, ele foi um grande conquistador, porque desde o momento que Deus chama ele no capítulo 1 do livro de Josué, a partir daquele momento Deus desafiou ele a caminhar numa nova dimensão, numa nova etapa da vida dele, que não era mais a etapa de ser apenas um ajudante de Moisés, mas agora ele iria liderar aquele povo. E uma das coisas que Deus, ele chama eu e você, é que você lidere primeiro você mesmo, que você seja um líder de você mesmo. E para que você seja um líder de você mesmo, você precisa aprender a fazer gestão das suas emoções, que é o tema da palavra de hoje. Josué, ele só conquistou todas as coisas porque ele aprendeu a fazer gestão das emoções dele. E hoje em dia, uma das coisas mais importantes, e você pode abrir qualquer live aí no YouTube, de qualquer pessoa do YouTube, muitos e muitos estão falando sobre emoções. Por quê? Porque é uma das coisas mais importantes para os dias de hoje. Por que uma pessoa entra em depressão e ela se suicida? Porque ela não fez gestão das suas emoções e por não fazer, infelizmente, ela toma uma atitude de tirar a própria vida. Por que as pessoas elas vivem uma vida de fracasso e de derrota, né? Entra ano, sai ano, e na hora que a gente vê, a gente continuou fracassando e derrotando. E a pior coisa que tem, queridos, é a gente achar que não dá mais tempo. Isso é terrível. Eu tenho 55 anos e eu tenho pensado muito sobre essas coisas e tenho falado para Deus, eu tenho 55 anos, mas eu creio que existem muitas conquistas para a minha vida ainda. E eu caminho com essa disposição e com esse entendimento, amados. Porque o que Deus tem não tem nada a ver com a idade que você tem hoje. O que Deus tem para a tua vida independe do momento que você está vivendo, do lugar onde você mora, da idade que você tem. Nada disso pode roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. Se você fizer um estudo, eu não lembro com quantos anos, mas você pode pegar no YouTube a história do cara do KFC, daquele restaurante KFC. Eles falam que esse homem, depois de muito velho, né, foi ter essa visão de montar essa empresa. E ele se tornou um homem muito rico, milionário, não sei se bilionário, mas o que acontece? Porque ele não olhou para a idade dele, ele não olhou para a condição que ele vivia, ele tinha um sonho e ele foi e colocou em prática aquele sonho
e viveu assim um tempo de muita prosperidade na vida dele, apesar de ele nem conhecer a Deus como nós conhecemos, queridos. Então, não podemos viver uma vida em constante derrota, em constantes fracassos. Por isso é muito importante você fazer gestão das suas emoções. Josué, quando ele foi chamado, né, para conquistar a terra prometida, para levar o povo à terra prometida, né, ele recebeu aquele desafio. Queridos, vocês acham que ele não ficou com medo? Porque medo faz parte da nossa emoção. Você acha que ele não ficou pensativo? Será que vai dar certo? Porque faz parte das emoções. Mas ele conseguiu fazer a gestão das emoções dele. O medo não impediu ele de pegar o seu exército, de enfrentar o inimigo. Quando ele estava subindo lá, como o texto que nós lemos diz que ele subiu a noite toda e de repente chegou diante do inimigo, vocês acham que ele subiu aquela montanha com toda a convicção do mundo? Eram alguns reis que tinham se reunido para derrotar ele. Se você ler o texto completo, você vai ver isso. E ele, com certeza, ele subiu. E um monte de interrogações vem à nossa cabeça quando nós vamos enfrentar algum desafio. Vem primeiro o medo, né? Porque a gente acha que a gente não é capaz de vencer aquela batalha, não é capaz de conquistar aquilo, né? Vem a interrogação de dúvidas na nossa mente, né? A gente fica pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? Vem uma série de sentimentos, de emoções, que faz com que a gente pense que não vai conseguir. Mas quando você aprende a fazer gestão das tuas emoções, você com medo, você vai lá e faz. Sabe quando a pessoa ela tem medo de dirigir carro? Minha esposa, a Fabiana, tem o maior medo de dirigir carro. Então, todas as vezes que eu pego ela aqui e falo, olha, o carro é automático, é só se acelerar e frear. Ela pega, ela anda com aquele carro para lá e para cá, né, comigo ao lado dela. Mas ela fala, eu tenho medo ainda. Mas o medo não impediu ela de ir lá, pegar o carro e dirigir. Ela tem carta de motorista. Então, ela pega o carro e eu vou do lado dela e ela vai, ela dirige apesar de ter medo. Sabe por quê? Porque o medo ele não pode paralisar a tua vida. O medo ele não pode fazer com que você desista da tua conquista. O medo muitas vezes paralisa as pessoas. O medo tira a disposição das pessoas. O medo faz com que as pessoas não acreditem que elas podem viver a vitória. Mas quando você olha para a vida de Josué, nada pôde paralisar ele. Sabe por quê, queridos? Porque ele tinha ouvido no capítulo 1 do livro de Josué, que Deus falou para ele, eu vou estar com você. Em todos os lugares que você for, eu vou estar com você porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. E uma coisa que nós como cristãos, a gente esquece o tempo todo, principalmente no momento da batalha, é que a gente esquece que Deus está com a gente nessa batalha. Que Deus está preparando tudo aquilo que nós precisamos para vencer nessa área. Então não tem motivo para você ficar com medo, para você desanimar, não existe motivo nenhum, sabe por quê? Porque no momento em que você estiver com esse sentimento, você tem que fazer, sabe o quê? Você para, você pensa, você se coloca na presença de Deus, você ora e Deus ele vai te confortar e ele vai te mostrar qual é o caminho que você deve tomar. A Bíblia fala que o rei Davi ele fazia muito disso. Ele buscava a presença de Deus, ele fala, vou contra o inimigo ou não vou, Senhor? Ele buscava a direção de Deus em oração, porque ele sabia que só Deus podia dar a vitória para ele. E Deus ele ia e falava para Davi, olha, faz assim, faz assado. E Deus dava uma direção e Davi seguia aquela direção e vivia vitórias tremendas. Mas ele fazia o quê? Como Josué, ele fazia gestão das suas emoções. Ah, o inimigo é grande, o inimigo é numeroso, mas o meu Deus é maior do que todas essas coisas. É uma coisa que a gente precisa aprender rápido, queridos. Então as nossas emoções, elas vão nos levar ao fracasso ou a vitórias jamais imaginadas.
né? O que levou Josué a todas aquelas conquistas foi o quê? Foi o fato dele saber quem estava com ele naquela batalha, que era Deus. Deus está com você todos os dias, a Bíblia fala, até a consumação dos séculos. Amém? Paulo e Silas na prisão, um outro exemplo para nós. A Bíblia fala que Paulo e Silas, eles foram para o lugar da oração, e quando eles foram, eles encontraram uma menina endemoniada, né, que profetizava, adivinhava. Eles repreenderam aqueles demônios na vida da menina, ela foi liberta. Só que homens que ganhavam dinheiro com aquela menina, com a profecia dela, com a adivinhação, aqueles homens ficaram furiosos e fizeram com que autoridades prendessem Paulo e Silas. Paulo e Silas, presos, antes de ser presos, eles foram açoitados. Eu estava conversando isso com a minha esposa agora há pouco. Eles receberam chicoteadas nas costas. Eles ficaram muito machucados e colocados dentro de uma prisão, em um lugar escuro, a Bíblia fala. E dentro daquele lugar escuro, eles tinham duas opções. E é isso que nós precisamos aprender nessa noite. A gestão das emoções é justamente isso. Você tem duas opções diante das lutas e das batalhas da sua vida. Você tem duas opções diante dos desafios da sua vida. Você nesta noite está sendo desafiado a entrar num novo tempo de conquistas, a não abrir mão daquilo que Deus ele já preparou para você, e eu tenho falado todas as lives. Tudo está na região celestial, está tudo pronto para você. A prosperidade financeira está nas regiões celestiais, né? A cura das enfermidades estão nas regiões celestiais, né? A restauração familiar estão nas regiões celestiais. Tudo está lá. A Bíblia fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então nós precisamos entender que pela fé nós temos que nos apropriar de todas essas coisas. Amém? A semana passada eu testemunhei justamente sobre isso. Eu falei que aconteceu algumas coisas lá no nosso comércio, e diante dessas situações eu tive duas opções: ou aceitar aquela derrota, ou tomar uma atitude espiritual e reverter aquela situação. E o que aconteceu? Eu tomei uma atitude espiritual para reverter aquela situação. E eu coloquei diante da presença do Senhor e eu orei. Eu não fiquei parado somente na oração na minha casa, mas eu peguei o meu carro na madrugada, eu fui dar as voltas, né, como Josué deu 7 voltas nos muros, e os muros caíram de forma sobrenatural. Eu peguei meu carro e eu estou todos os dias dando uma volta no quarteirão, de onde fica o nosso comércio, e orando e profetizando. E não só isso, queridos, mas eu estou trabalhando bastante também, tendo novas ideias, né, colocando em prática as ideias para aumentar as vendas. Sabe o que aconteceu? Aumentou em uma semana quase 50% as nossas vendas. Foi algo assim tremendo da parte de Deus, mas algo que fez com que eu me movesse, eu reunisse os funcionários, e a gente começou a colocar ideias em prática naquele lugar, né? E essas ideias estão dando resultados. Por que estão dando resultados? Porque eu tinha duas opções: ou eu ficava com medo, e eu tremia, e eu abria a mão, e eu murmurava, e eu reclamava, e eu falava, nada está dando certo na minha vida, ou eu tomava uma posição espiritual, né? E tomava uma posição também de realizar algumas coisas para mudar aquela história. E eu fiquei com essa segunda opção, de mudar a história, de ter um posicionamento. E muitas vezes você não tem vivido vitórias na sua vida porque falta um posicionamento da tua parte para que esta derrota caia por terra da tua vida. Vamos lá para o texto de Paulo e Silas. A Bíblia fala no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos o seguinte, versículo 23: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha que tremendo. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha que tremendo isso, queridos. Como eu falei para você, Paulo e Silas tinham sido açoitados. O que é o açoite? Eles foram chicoteados, eles foram muito machucados, foram colocados na prisão. O lugar era muito escuro, eles não tinham visão de nada dentro daquele lugar. Se você continuar olhando o texto, vem o carcereiro com a lâmpada lá e ele tenta ver o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que vem um terremoto e abre a porta daquelas celas. Mas eles tinham duas opções, porque estavam machucados, humilhados. Mas eles poderiam fazer o que ali? Reclamar, murmurar, falar: Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou preso neste lugar? Olha, está doendo muito o meu corpo porque eu fui açoitado. Olha a situação que eu me encontro, Deus. Olha só o que o Senhor permitiu que acontecesse comigo. E esta é a opção que muitas vezes, amados, nós escolhemos para a nossa vida. A opção de reclamar, a opção de murmurar, a opção de colocar a culpa em Deus ou em alguma pessoa. Eu estou vivendo isso por causa da minha esposa, eu estou vivendo isso por causa do meu marido, é por causa da minha mãe, é por causa do meu pai, é por causa do meu antepassado, é por causa do lugar que eu moro, é por causa do meu patrão, é por causa do meu amigo de trabalho, é por causa do meu pastor, é por causa do irmão da igreja. A gente fica tentando achar, queridos, culpados para a situação que nós estamos vivendo. Porque eu estou doente, porque eu estou com uma dor, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo. Queridos, tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Paulo e Silas podiam fazer todas essas perguntas para Deus, eu podia murmurar dessa forma que eu falei para vocês agora, mas eles escolheram a opção de orar e adorar a Deus. Eles começaram a fazer orações dentro daquele lugar, queridos. A Bíblia não fala se foi Paulo, se foi Silas que estava orando, não fala se foi Paulo, se foi Silas que estava cantando louvores, adorando a Deus, mas a Bíblia fala que os dois estavam lá em comunhão com Deus. Orava, adorava a Deus, e aquela dor, com certeza, ela estava presente no corpo deles. Mas eles estavam orando e adorando a Deus, sentindo dor, queridos. É sentindo dor que a gente tem que orar, que a gente tem que adorar a Deus. Sabe, eu tenho aprendido uma coisa, eu tenho agradecido a Deus, eu já falei, sempre eu falo aqui, que eu saio de casa adorando e agradecendo a Deus. E eu tenho adorado a Deus pelas lutas e batalhas que eu tenho passado também, sabe por quê? Porque há um aprendizado em tudo isso. E tudo isso acontece, sabe por quê? Quando você aprende a fazer gestão das suas emoções. Sabe, quando você estiver passando por uma luta, por uma batalha, por algum sofrimento, pelo medo, pelo fracasso, sabe, você para, respira fundo, começa a pensar, né? Será que está certo eu reclamar? Será que não existem pessoas que estão piores do que eu? Na verdade, será que não morreu muita gente hoje, eu estou vivo? Será que não tem muita gente que está internada já, condenada pelos médicos com o câncer lá em fase final, e eu estou aqui apenas com uma enfermidade, com uma dor, com um desemprego, com uma confusão dentro da minha casa, mas eu estou vivo aqui. E se eu estou vivo, como diz a frase, onde há vida, há esperança. Será que eu não estou reclamando muito? E estou esquecendo que a chave da vitória da minha vida não está na murmuração, mas está na adoração? Então eu aprendi, queridos, a louvar a Deus pelas batalhas da vida, porque as batalhas da vida trazem consigo ensinamentos poderosos para a nossa vida. Comece a fazer gestão das suas emoções. Quando você estiver numa situação, pare e pense: o que eu preciso fazer para sair dessa condição? Se eu estou com medo, o que eu tenho que fazer para vencer esse medo? E começa a trocar uma situação de derrota por uma de vitória.
Sabe, quando você estiver em pânico, em desespero, sem saber o que fazer, tome essas atitudes que Paulo e Silas tomou ali. Com dor, preso, sem motivo, né, sem ter culpa, eles estavam naquele lugar adorando a Deus. E quando eles estavam adorando a Deus, a Bíblia diz, de repente, como aconteceu com Josué, de repente, Josué apareceu diante dos inimigos e derrotou eles. De repente, acontece um terremoto dentro daquele cárcere e as portas das prisões começam a se abrir. E Paulo e Silas vivem uma honra tremenda naquele dia. E foi tão forte que aconteceu com eles, queridos, que os outros presos viram tudo aquilo. O carcereiro se converteu com a sua família inteira. E todos testemunharam e viram o poder de Deus, a vitória que Deus deu para Paulo e Silas naquele dia. A vontade de Deus para mim e para a sua vida, queridos, não é que você e eu sejamos uma pessoa derrotada, um testemunho de derrota, em que as pessoas olham para a nossa vida e elas falam, olha, ali não deu certo. Olha, como que eu vou seguir o Deus dessa pessoa se ela é uma fracassada? Como que eu vou seguir o Deus dessa pessoa se ela só vive murmurando, se ela só vive reclamando? Como que eu vou seguir o Deus dessa pessoa se toda a hora que eu vejo ela falar, ela só fala de derrota? Querido, não importa o que você está vivendo hoje, na tua boca tem que ter palavra de vitória. Ah, mas eu estou desempregado, mas Deus vai abrir uma porta para a minha vida. Ah, eu estou endividado, mas Deus vai me abençoar, vai me dar sabedoria e eu vou sair dessa condição e eu vou pagar a dívida e eu vou ser honrado. Ah, eu estou doente, mas eu creio que o meu Deus é Deus de cura. Fica tranquilo, fala para a pessoa. Eu vou ser curado, eu acredito na cura de Deus na minha vida. E começa a orar, põe a mão na enfermidade, profetiza cura, sabe? Põe a mão na carteira de trabalho, profetiza portas abertas. Põe a mão onde você tem o seu comércio e declare a bênção do Senhor sobre o seu comércio e comece a caminhar numa nova dimensão de fé. Porque só assim você vai ter a vitória que você tanto precisa na tua vida. Sabe, eu tenho falado às vezes para as pessoas e as pessoas parecem que elas pensam que é brincadeira ou que não vai acontecer nada se fizer isso. Quantas vezes eu falo, olha, o meu marido ele é um bêbado, meu marido, as mulheres que têm marido que bebe, elas geralmente falam, meu marido não tem jeito mesmo, ele é um viciado, ele já bebe há tantos anos, ele fuma há tantos anos, esse aí não tem jeito não. E eu sempre tenho falado, olha, por que você não toma uma atitude profética na tua vida? Por que você não vai lá na camisa dele, que ele vai usar no outro dia, não põe a mão naquela camisa e gaste 5 minutos orando por ele com a mão naquela camisa? E falando, Senhor, abençoa. Quando ele colocar essa camisa, seja o Senhor revestindo ele. Queridos, muitas vezes nós temos que cometer passos de fé que aos olhos humanos parece loucura. Mas você vai lá e põe a mão e abençoa a vida dele. Põe a mão na roupa do teu filho, abençoa a vida do teu filho. Sabe? Talvez a pessoa ela não aceite que você ore por ela, põe a mão nela para orar. Tudo bem, põe a mão numa roupa, tome uma atitude profética. A Bíblia fala que o lenço de Paulo curava lá, a sombra de Pedro, curava os enfermos. Vai explicar isso. Milagre não se explica, milagre se vive. Não fique procurando explicação para milagre que você não vai achar nunca na tua vida. Sabe por quê? Porque milagre não se explica, milagre se vive. Que pena que a hora está passando tão rápido, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu quero encerrar isso aqui, orar pela tua vida, né, e te pedir, você tem 2 opções na tua vida. Faça a gestão das tuas emoções. Você tem 2 opções. Ou você tem a opção de murmurar, de reclamar, de abrir mão da tua conquista, ou você tem a opção de adorar, de orar, de acreditar que Deus vai te dar a vitória e que na verdade Ele já te deu. Eu quero, antes de encerrar, eu quero ler uma coisa aqui para você, deixa eu ver se eu ainda consigo achar aqui, sobre a gestão das emoções. Eu acho que eu tirei daqui, mas outro dia eu posso passar para você. Sobre gestão das suas emoções. É muito importante
você ter a gestão das suas emoções. Deixa eu ver se eu consigo, acho que está aqui. Eu vou te ensinar algumas coisas que eu aprendi e eu estou praticando na minha vida, sabe por quê? A gestão de emoções é a capacidade de compreender e avaliar as próprias emoções. É essa capacidade que nós temos que ter. Aí eu queria falar de algumas técnicas para você gerir a tua emoção na hora que você estiver no estresse, no medo, numa situação que você acha que você não vai conseguir. A primeira coisa que você deve fazer é, sempre que uma emoção surgir, pare por um momento e reflita. O que estou pensando agora é baseado em fatos? Sabe o que significa isso? Às vezes, eu estava falando com a minha esposa, às vezes a pessoa ela tem um pensamento ruim e ela começa a idealizar aquele pensamento, começa a acreditar naquilo. Sabe a mulher que trai o marido, ou o marido que... Não, a mulher que pensa que o marido está traindo, ou o marido que pensa que a mulher está traindo, eles começam a pensar que o marido ou a esposa está com outra pessoa, eles começam a enxergar até a pessoa na cama, né? Começam a enxergar tantas coisas e às vezes não é nada daquilo, porque não é um fato. A mesma coisa nós precisamos entender na nossa vida sobre gestão da emoção. Pode vir um medo em você, você tem que pensar, esse medo é um fato? Será que eu estou com esse medo mesmo porque eu não vou conseguir? Será que essa situação que eu estou diante dela é um fato, eu não tenho como vencer essa situação? Começa a pensar desse jeito, queridos. Começa a ver se é um fato, se não é um fato, não é uma verdade. Se não é uma verdade, não vai acontecer na tua vida. Amém? A segunda coisa, questione julgamentos pré-estabelecidos. Não pré-estabeleça nenhum julgamento na tua vida. Sabe, eu já falei aqui muito sobre isso hoje. Então começa a questionar o julgamento pré-estabelecido. Às vezes você se julga um perdedor, uma perdedora. Não questione julgamentos pré-estabelecidos. Fala, eu não quero saber de sentimento de derrota na minha vida. Terceiro, mude de ambiente quando necessário. Sabe quando você está no cantinho e você está com a sua cabeça cheia, só pensando coisa ruim? Sai daquele lugar, vai andar, entendeu? Vai pensar em outras coisas, abre a Bíblia, lê a Bíblia, faz uma oração, mas não fique com aquele pensamento na tua cabeça, senão você vai começar a acreditar que você vai ser um derrotado mesmo, sabe? Então, faça a gestão das tuas emoções. Tome atitudes, respira bem fundo quando você tiver algum sentimento que está te colocando medo. Respira bem fundo e comece a pensar, Deus tem vitória para a minha vida. Eu quero encerrar lendo um texto da palavra do Senhor que diz assim, deixa eu abrir aqui para você. Isaías 43, versículo 18. Olha o que a palavra do Senhor ela diz para você no final desta live. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei o caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Olha o que Deus termina essa live falando com você. Para de ficar lembrando do passado. O passado só é bom você lembrar daquilo que foram as vitórias do seu passado para você ter fé para o presente. Mas o passado de derrota, esquece, deixa ele para trás porque ele rouba a tua fé. E Deus fala, não fique lembrando das coisas passadas. Nem pense naquelas coisas antigas. Vai para frente, avance, viva o momento da tua vida como o melhor momento. Que esta noite seja a melhor noite da tua vida. Comece a se alegrar em onde você está, dê risada, sabe? Sem vontade mesmo. Às vezes eu estou dentro do carro e começo a dar gargalhada sem vontade, porque é um momento que eu estou meio estressado, eu começo a dar gargalhada na hora que eu vejo, o estresse foi embora. Sabia disso? Isso aí é coisa que é psicológica, sabia? Isso o neurocientista, ele ensina isso pra gente. Aí a Bíblia fala, eis que faço uma coisa nova, Deus está fazendo uma coisa nova para a tua vida nessa noite. Agora mesmo está saindo a luz, ele fala, está saindo agora mesmo.
Será que vocês não percebem? Será que você não está percebendo aquilo que Deus está falando com você nessa noite? Será que você não sentiu aquilo que Deus está fazendo com você nesta noite? Eis que porém o caminho no deserto, a Bíblia fala, naquele lugar deserto, que parece que não tem nada, que não tem saída. Deus está falando para você, eu estou colocando um caminho no seu deserto. E estou colocando rios nos lugares áridos, nos lugares secos. Deus está colocando um rio que vai trazer águas que vão te alimentar. Comece a trabalhar com gestão das suas emoções e acredite. Aquele que é o Deus do impossível é com você em toda esta batalha. Você acredita sim? Coloca aí, eu acredito, eu creio, eu vou viver. E Deus vai fazer uma grande obra na tua vida em nome de Jesus, amém? Eu quero encerrar pedindo para você compartilhar esta live com o maior número de pessoas que você puder. Sabe por quê? Porque eu acredito que todos nós somos um canal de bênção para a vida das pessoas. E se esta live foi uma bênção para a tua vida, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas como você está sendo abençoado. Eu quero encerrar também orando pela tua vida. Eu quero encerrar glorificando a Deus pela tua vida, mas tenha uma lição de casa para você hoje, uma tarefa, Trabalhe a gestão das tuas emoções. Quando você estiver estressado, estressada, quando você estiver sem fé, pare um pouco, respira bem fundo e comece a enxergar uma saída. Comece a enxergar a vitória. Comece a pensar nas vitórias do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que, antes de nós orarmos, nós vamos fazer aqui um exercício, tá bom? Topa fazer comigo esse exercício? Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Que você feche os teus olhos onde você está. E você comece a pensar com os teus olhos fechados neste momento. Qual é a área da tua vida que você tem tido dificuldades? É na sua família? É no seu casamento? É com relação aos seus filhos? É com relação à tua vida financeira? É com relação à tua saúde? Começa a pensar nessas coisas. Qual é a área que você está tendo batalhas neste momento? Começou a enxergar isso na tua mente? A área que você está passando por lutas? Agora eu quero que você faça a gestão da tua emoção neste momento. Começa a enxergar estas áreas completamente transformadas. Eu vou dando alguns exemplos para você aqui. Se você tem batalhas no teu casamento, começa a enxergar a felicidade chegando no teu casamento. Você e o marido dando risada, feliz da vida, vocês passeando, indo para o shopping, indo para um parque. Enxergue agora um dando um presente para o outro, sorridentes, restaurados. Agora comece, se você tem problema na tua saúde, algum tipo de enfermidade, começa a enxergar esta parte do teu corpo restaurada, esta parte do teu corpo sendo tocada. Enxergue uma mão assim, bem grande, uma mão branca, uma mão poderosa, encostando nesta enfermidade agora. Esta mão, ela está colocando um remédio onde está essa enfermidade. Você está sentindo este remédio entrando dentro desta parte do teu corpo. Você começa a sentir essa parte do teu corpo sendo fortalecida, sendo restaurada. Se tinha uma dor, você sente que essa dor está sumindo agora. Essa dor está sendo arrancada. Esta mão agora, ela começa a puxar essa enfermidade, esta dor do teu corpo. Faz esse movimento com a tua mão. Coloca a mão onde está essa enfermidade agora. Agora começa a puxar, no sentido de puxar, e vai tirando a mão desse lugar, como se você estivesse pegando essa enfermidade na tua mão. E agora joga essa enfermidade com a tua mão fora. E sinta a cura, a restauração de Deus acontecendo agora nessa enfermidade. Agora, se você tem problema de relacionamento dentro da tua casa, muita briga, muita contenda, começa a enxergar a tua família reunida em volta de uma mesa. Tem muita comida nesta mesa
é um almoço muito feliz, muito alegre. A mesa está repleta de alimentos saborosos. Agora, começa a enxergar toda a sua família em volta desta mesa. Um olhando para o outro, sorrindo, feliz, contando experiências, contando o passado, muita alegria acontecendo nesta mesa. Começa a enxergar, porque Deus está restaurando esta mesa agora, esta comunhão dentro da tua casa. E a contenda, ela está saindo pela porta agora. Você olha para a porta da tua casa e a contenda abre aquela porta e ela sai para fora. E entra por aquela porta uma luz muito forte. E esta luz, ela entra dentro da tua casa trazendo alegria, trazendo paz, trazendo prosperidade. Se você tem problemas financeiros, começa a enxergar muito dinheiro entrando na tua conta. Começa a enxergar nas tuas mãos dinheiro nas tuas mãos. Começa a enxergar as dívidas sendo pagas. As portas de prosperidade sendo abertas para a tua vida. Em nome de Jesus. Agora, continue com os teus olhos fechados, se você está com os olhos fechados. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante da tua presença a vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo esta live ou que vão assistir depois. Eu te peço, Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, ensine a cada dia a eles fazerem gestão das suas emoções, como Josué, teu filho, que diante de tantas lutas e desafios, diante de tantos inimigos, ele, apesar de muitas vezes ter tido medo, apesar de interrogações na cabeça dele, ele nunca deixou de lutar, porque ele sabia que o Senhor estava com ele em todas aquelas batalhas. Pai, que cada um dos teus filhos aqui nunca se esqueçam de que o Senhor está com eles nas batalhas e que eles possam vencer o medo e que eles possam, meu Pai, avançar contra os inimigos que se levantam contra as suas vidas e que eles vençam todos os inimigos e que eles prosperem em todas as áreas de suas vidas e que o Senhor sempre lembre eles, Espírito Santo, que no momento da pressão, da dificuldade, eles possam se lembrar de que o Senhor é com eles. Abençoa cada vida, abençoa cada família. Eu te abençoo, eu declaro vitórias sobrenaturais sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Em nome de Jesus. Eu creio que Deus, ele te visitou e que continua com você aí. Eu acredito que esta noite, ela vai ser transformada numa noite de testemunhos das vitórias de Deus na tua vida, amém? Se você entrou agora e você ainda não assistiu o início dessa live, assiste depois, arruma um tempinho para pegar desde o começo, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao teu coração. Se você assistiu ou está assistindo agora, compartilha, eu vou insistir, compartilha, porque Deus vai abençoar muitas vidas através de você, amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, que o amor de Deus não falte dentro da tua casa e que você tenha um tempo de muitas vitórias do Senhor para a tua vida, amém? Na próxima quinta-feira, nós estaremos reunidos aqui com um tema muito importante. Deus tem falado muito comigo e nós vamos trabalhar em cima disso. Nós vamos ser fortalecidos, nós vamos ensinar outras pessoas a se fortalecerem e vai ser um tempo de muitas bênçãos e vitórias para a nossa vida, amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, tchau, tchau, fica na paz.